Oi, Mariana, tudo bem? Olá, Zuca, tudo bem? Muito obrigado por essa entrevista. Para aqueles que nos assistem, a Mariana ela está em Belém do Pará, é uma das nossas alunas que entendeu bem a nossa metodologia de investimentos na forma da riqueza em multinível. E hoje eu estou trazendo ela aqui para contar um pouco da história dela e para vocês que nos assistem também entender que está ao alcance de todas as pessoas, de toda a faixa etária, em qualquer lugar, não só do Brasil, mas do planeta. A Mariana conheceu a forma da riqueza em multinível, que é esse tema que nós vamos conversar hoje, lá de Belém. E ela começou a assistir às aulas, pediu as orientações, e ela hoje tem uma carteira bem bacana. Mas antes de falarmos sobre a forma da riqueza em multinível, Mariana, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história de vida. Eu conheço um pouco da sua história, conheço mais da história da Maria de França, mas gostaria de ouvir de você a sua história de vida aí de Belém. Seja bem-vinda. Obrigada, Zuca, pela oportunidade de poder participar. Para mim é uma honra estar aqui. Falando um pouquinho de mim, a minha história não é tão quanto a da minha irmã, né? Mas essa questão de trabalho, eu comecei a trabalhar com 14 anos, já num projeto, né, de menor aprendiz. Então, tive início aí a carreira de trabalho aos 14 anos. Então, eu consegui fazer esse programa por um ano, e aí a empresa queria poder me contratar, mas como eu era de menor ainda, não pude fazer isso. Então, eles podiam renovar o meu contrato de menor aprendiz para que eu continuasse por mais um ano, mas aí o máximo seria 2 anos. Então, eu completei os 2 anos e não fiquei na empresa, tive que sair por ser menos de 18 anos, né, menor de 18 anos, mas aí eu peguei o gosto de trabalhar, de ter o meu dinheiro, de poder realizar, né, alguns sonhos, e aí eu tive outros trabalhos, mas eu costumo dizer que eu tive o meu anterior trabalho, antes de entrar na Quincopato, que foi uma escola para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse exercer a minha função aqui na Quincopato. Então, eu trabalhei no Contas a Pagar de uma empresa aqui e aprendi muito lá. De fato, foi uma escola em que hoje eu coloco muita coisa do que eu aprendi lá, aqui. Mas lá eu pude ver que eu tinha o meu tempo muito focado dentro da empresa, eu não podia realizar alguns sonhos por não ter tempo, porque eu tinha que trabalhar muito, não tinha horário para sair da empresa, e me consumia muito. E então, eu até pedi para Deus para que ele me desse um trabalho para que pudesse me dar a possibilidade de ganhar dinheiro também e poder curtir a minha família, poder viajar, que é uma das coisas que a gente gosta muito, e que eu não fazia. Então, eu dizia assim que eu só queria poder ter um trabalho para que eu pudesse ter a minha vida social, pudesse aproveitar. E a Maria, ela já trabalhava no Quincopato, eu nunca me identifiquei com essa questão de venda, eu sempre trabalhei em escritório, em administrar mesmo, fazer gestão de algum lugar. Então, ela chegou uma vez a me chamar para que eu pudesse desenvolver, mas eu não fui porque não era mesmo o meu objetivo de vender. E eu sempre ia para alguns treinamentos com ela para acompanhar, para estar ajudando. E uma dessas vezes eu fui para uma das nossas filiais, que ficava em outro endereço aqui. E quando eu cheguei lá e vi que o escritório era uma coisa que me atraía,
E eu olhei aquela sala, tal, o rapaz atendendo, então isso me motivou a querer trabalhar. E aí eu falei para mim mesma, né? Eu disse, poxa, eu queria muito poder trabalhar aqui. E aí, depois de um tempo, aí eu falei para Maria, né? Mas aí ela disse assim, não a Fincopato, ela normalmente não contrata mulheres, porque tem um trabalho pesado, tem que carregar colchão para ajudar, essas coisas, então fica meio complicado. Mas aí tudo bem, a gente descansou nisso. E quando foi um certo período, que foi em 2017, a Maria me chamou para ir ajudar na, na mudança da Quintopato, que foi para um outro endereço, que seria um lugar maior, mais amplo, que teria mais espaço. Então, eu fui ajudar ela nessa mudança, e lá eu conheci o Ulisses. E aí a gente fez toda a mudança, tal, eu ajudei. E quando foi depois, o Ulisses conversou com a Maria, né? E aí me foi feita essa proposta, né, de querer ir trabalhar lá no Rio Pato. E aí foi quando o Ulisses veio me fazer a entrevista e perguntou se eu tinha interesse. Então, eu falei para ele que sim. E aí eu fui contratada em 2017, em dia 20 de junho de 2017. Então, eu comecei a trabalhar lá e pude colocar em prática assim todos os meus conhecimentos, assim, trabalhei de organizar escritório, de fazer toda essa parte, que é uma coisa que eu gosto muito eu digo que é de passar a varinha mágica, de pegar um local totalmente diferente, transformar e de fazer desse lugar um local legal para trabalhar, que eu pudesse atender as pessoas e poder também estar ajudando e contribuindo com o grupo. Então, estou aqui até hoje, trabalhando na Quincopato. Esse ano, no início do ano, fui reconhecida também pela empresa, de 5 anos na empresa, e estou feliz hoje porque hoje eu posso realizar os meus sonhos, trabalhando e fazendo o que eu gosto. Legal, Mariana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nas nossas redes sociais, muitos jovens nos acompanham. Com 14 anos, quando você começou a trabalhar você começou como aprendiz, não é isso? Sim. Tá. E quando você começou como aprendiz, com 14 anos, como que você fazia a gestão do dinheiro quando você recebia? Você recebia o dinheiro, você já fazia a gestão desse dinheiro, ou você guardava? Conta para nós como que é essa história, porque eu penso que, como os jovens estão assistindo essas aulas, vai ser assim, uma base também para eles começarem a ter assim a motivação de procurar o primeiro emprego, depois que recebe o primeiro salário, o que fazer. Conta para nós, porque eu sei que você tem um grande sucesso na parte de gestão financeira, né? Mas conta para nós como que foi esse começo, com 14 anos, receber dinheiro já, e essa emoção, como que foi? Sim, com certeza é um processo, né? Porque a gente é muito bom receber dinheiro. Então você recebe e já quer comprar o que você quer realizar alguns sonhos, então você já começa a gastar isso, a gastar o dinheiro, às vezes até de forma irresponsável mesmo, mas assim, eu comecei a receber e eu comecei a ser orientada também pela minha irmã, a questão da gestão do meu dinheiro, e que meu dinheiro não seria todo para eu gastar. Então, que eu precisava ter responsabilidade de poder administrar esse dinheiro. Então, eu fui ensinada, né, aí a não gastar tudo e a começar a poupar, a contribuir, a tirar os 10%, né, a devolver os 10% também que a gente precisa fazer. Essa foi a primeira coisa. E as outras é que a gente precisava administrar o restante. E aí eu gostava muito. Então, quando eu recebi, eu queria comprar sapato, adorava fazer isso, de comprar sapato, então, todo final de semana. E aí, quando vem lá, eu preciso comprar
eu estou precisando de sapato, eu preciso comprar um sapato a cada final de semana, eu preciso ter uma bolsa a cada final de semana. Então, vem as perguntas, né, para que a gente não possa estar gastando isso desnecessariamente. Então, foi aí que eu comecei a saber administrar, a comprar o que eu estava precisando e a não ter um monte de sapato que a gente não precisa, né? Puro luxo mesmo querer comprar isso. E eu aprendi muito, acredito que aí foi a minha base, né, para poder poupar, para não gastar tudo. E foi assim que começou, né? Quando você conversava com a sua irmã, que ela te dava as orientações para poder fazer a gestão do dinheiro, você separava, por exemplo, uma porcentagem para... Eu sei que vocês são bastante religiosos, sempre estão na igreja, tem a separação que vocês fazem para a parte da espiritualidade, depois Como que era feita essa gestão? Ela falou, você ganha tanto, você separa esse valor para compra de roupa, guarda tanto, e se guardar, você guardava em poupança, em banco, como é que funcionava? Então, não tinha poupança, né? Então, eu não colocava nada em poupança. Que, na verdade, eu não consegui ainda fazer tirar, né? Guardar. Ter uma parte de guardar. Eu fui fazendo isso depois de guardar, mas até então eu não guardava. Então, a gestão do meu dinheiro que eu fazia como menor aprendiz era tirar essa parte dos 10% e uma outra parte que era também um treinamento, hoje eu entendo, de contribuir dentro de casa, porque a gente precisa fazer isso, porque é aí que a gente vai aprendendo a ter responsabilidades, né, e que a gente morar dentro da casa dos nossos pais não é simplesmente estar lá dentro comendo, recebendo o dinheiro que a gente começou a receber e não contribuir com isso. Mas a importância de poder contribuir com os pais, de estar ajudando lá nas despesas, não porque a minha família precisava, porque eu já fui de uma época diferente da Maria, em que ela tinha que sustentar uma família, mas para que isso fosse trabalhado dentro de mim, a responsabilidade de ter que contribuir com a luz que a gente consumia, com água. Então, desde aí eu já comecei a contribuir dentro de casa com essas contas, né? Legal, legal. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Em 2017, você fala que foi contratada pela Quincopato. Hoje você é uma funcionária da Quincopato, é isso? Isso, sou funcionária contratada da Quincopato. Tá. Você trabalha numa das filiais da Quincopato, em Belém, é isso? Isso, trabalho aqui na filial de Belém, da Quincopato. Legal. E uma curiosidade, né, que eu gostaria de puxar com você, quando eu estava na gestão também, aqui na fábrica, durante mês que vem, o Grupo Quincopato vai fazer 40 anos, né? Eu estou desde a fundação, praticamente a sua fundação. E quando eu estava na gestão, eu fiquei uma época na produção. Eu sempre tive muita vontade de ensinar a mulher a fazer a costura dos colchões. E sempre eu tive um bloqueio muito grande, não por preconceito. E os líderes falavam o seguinte, olha, o senhor Kozuka, mas não tem como uma mulher levantar um colchão de 35 quilos e o padrão, se for o maior, é mais ainda. Ela tem que fazer a manobra em cima da mesa para fazer a costura. Eu falei, olha, vocês já tentaram? Não, nós nunca tentamos. Eu falei, vamos tentar. Nós temos que nós temos que dar oportunidade. Eu gostaria de ver. Como eu estava na linha de produção, ficou até difícil dos líderes falar assim, não dá para fazer, né? Aí falou, tá bom, vamos falar com o RH, vamos recrutar uma mulher que tem uma experiência em costura, e assim eles trouxeram a primeira senhora que fez os colchões, ela chama Ofélia. Ela já não está mais, trabalhou muitos anos aqui no Pato, depois ela saiu para cuidar da mãe dela. Nós temos contato com ela até hoje, porque foi através dela que surgiu a primeira mulher a costurar colchão na história, não só do Brasil, mas na história mundial. No Japão não tem nenhuma mulher que costura colchão até hoje. Por quê? Era um bloqueio mental dos homens, mas como assim?
Tem mulher que, quando eu trabalho no sentido do agronegócio, né? Tem mulher que levantava 60 quilos de café nas costas. Como que 35 quilos eu levantava num braço? Falei, vamos experimentar. E deu certo. E hoje nós temos várias mulheres na linha de produção. E eu gostaria de ouvir você fez um comentário que, quando você fez a pergunta para a Maria falou, olha, isso é meio difícil, porque tem que carregar o colchão, descarregar no caminhão, colocar no estoque, no depósito. E aí, quando você foi conversar com a polícia, fez a entrevista, e você passou... primeiro, assim, qual foi o seu sentimento? Porque a Maria falou, não dava, né? E eu sei que na hora que o negócio chega aí, o negócio pega, você vai ter que ajudar, não tem como. Vai ter que pegar o colchão e levantar ele para pôr ou no caminhão ou no carro, assim por diante. E me conta para mim, como que foi esse seu sentimento? Sim, com certeza, né? Mas foi conversado que aí para os distribuidores, né? Quando eles viessem, para eles trazerem alguém para ajudar. Mas normalmente isso não acontecia mesmo. Eu tinha que ir lá para orientar o distribuidor, empurrar colchão, muitas vezes carregar mesmo, e faço isso, né? Para ajudar o distribuidor quando ele está sozinho. Mas para mim era tranquilo, porque eu sempre fui muito virada. Então, para mim, carregar um colchão não seria um empecilho, né? Eu faria isso, sim, com certeza. Então, não fiquei preocupada, não, com essa questão. Para mim, a maior preocupação era pronunciar alguns nomes de distribuidores japoneses que tinham aqui. O Shozo Shimakawa, né? Que é um querido nosso também, que está há muito tempo na empresa. Mas o restante das coisas foi de carregar colchão, de poder ajudar, às vezes até mesmo pintar alguma coisa que estava precisando, consertar alguma coisa, eu ia lá e fazia. Ah, legal. Bacana, Maria. E vamos entrar, então, no nosso tema principal, que é a forma da riqueza em multinível. Mariana, essa forma da riqueza em multinível, por que surgiu essas 3 letras e por que hoje nós temos essas aulas, nós temos vários alunos, nós temos dezenas de alunos, centenas de alunos que estão hoje seguindo essa metodologia. Durante a minha carreira toda, eu sempre fui muito da área do empreendedorismo e ensinar empreendedores, né? E principalmente nesse nicho de mercado que é o multinível, formar grandes líderes. E durante 40 anos na sua profissão, você vê muitas coisas acontecerem. E um dos assuntos que aconteceram nessa história me deixou muito triste. Foi reencontrar alguns amigos que trabalharam comigo, que entrou comigo no ano passado, apesar de eu ser de dentro da gestão do Grupo Quem Compato, mas nós sempre estamos junto com eles para ensinar esses líderes e empreendedores. E tem assim, líderes que foram engraxados, outros foram vendedores de bala na rua. São várias histórias, tem dezenas e centenas de histórias. E eu vi vários deles, dezenas e centenas deles ficaram milionários. Milionários de líderes chegar a comprar avião, quer dizer, avião pequeno, carros importados, casa, viajar para o Japão comigo, foram para o Japão, para a Europa, nas convenções, muito bem. E passado um tempo, se vamos falar, teve líderes que eu reencontrei depois de 25 anos, 20 anos. Então, eles tiveram sucesso no nosso negócio. Por vários motivos, eles descontinuaram no multinível. Construíram indústria, foram para outros segmentos, mas tudo que eles conquistaram financeiramente foram aqui. E quando eu reencontrei alguns deles, eu falei, mas o que aconteceu com você Alguns continuaram bem financeiramente, alguns estão milionários até hoje, mas alguns estavam muito mal. A maioria, vou falar, de cada 10 que eu conversei, 7 deles estavam assim, sem condições, por exemplo, de morando em casa de aluguel, o carro muito... Porque nós somos de vendas, né? Então você precisa do veículo para trabalhar. E aí eu falei, sabe, eu comecei a fazer uma entrevista com eles para entender um pouco do que tinha acontecido. É claro que eu fiz mais de 20 entrevistas com pessoas de sucesso que estiveram comigo,
e para entender o que aconteceu nesse percurso. É claro que foram vários motivos, né? Motivo de doença, motivo de planos econômicos, motivo de separação da vida conjugal, teve alguns que teve doença, outros teve bebida, são vários. Mas na maioria do que eu conversei, o que eu senti foi a falta de uma educação da sua riqueza. Eles não tiveram um mentor, uma mentoria para dar orientação em como fazer a gestão do seu dinheiro e como aumentar essa riqueza, que foi o contrário do que você teve. Você teve uma oportunidade gigantesca aqui com 14 anos de idade, já começar a ter essa gestão, né? Ajudar em casa. Eu acho isso muito, muito bacana, né? Porque você vai dar valor ao que os seus pais, né, fizeram. Eu sei que a sua irmã te ajudou muito. E também quando você, no futuro, enxergar esse valor de poder contribuir e ajudar, quando você recebe um dinheiro, ajudar a família, isso vai ter um peso muito grande na sua vida e um reconhecimento que nós temos, não do lado da razão, mas um reconhecimento do coração, né, de poder retribuir o que eles fizeram por você. E aí foi onde eu falei, já que eu estou saindo da presidência do grupo que eu passo indo para o conselho, então meu tempo vai ficar um tempo ocioso, então eu vou me dedicar. Foi onde eu criei a Fórmula da Riqueza em Multinível, voltado para você ter uma carteira assim simples de ser compreendida e entendida, e você aplicar os seus recursos, fazer com que é claro que para isso tem toda uma gestão do dinheiro, quanto sobrar, como aplicar, como fazer isso. Aí eu falei, eu vou fazer essas aulas, porque o meu recurso financeiro, eu já vinha fazendo também, foi como você, desde os meus... Eu comecei até um pouco mais cedo, eu comecei com 12 anos, quando eu morava no sítio com meus pais, já fazer gestão de dinheiro, né? Eu olhava muitas operações financeiras que o meu pai fazia. Eu sempre fiz a minha gestão pessoal do meu dinheiro, sempre estudei muito como aumentar a minha riqueza, né? Porque para você aumentar a sua riqueza é o que você faz com que a sua sobra de caixa, né? Então, isso é importante. Como que você faz esse dinheiro trabalhar para você? E como você pode montar uma carteira de previdenciária para o futuro, para que você não dependa do governo, mas sim você, com os recursos que você tem da sua riqueza, você ter um final da vida com um equilíbrio financeiro, sem se preocupar com dinheiro, né? Eu me aposentei com 48 anos, minha esposa com 47 anos. O que é essa aposentadoria? A independência financeira, né? Então, é claro que nos trabalhos também, né, eu recuei, trabalhei todo um processo de sucessão. Hoje os filhos e o meu sobrinho que toca todo o grupo de Copato. Então, nós nos preparamos para isso. E quando eu senti isso desses meus amigos, que eu conversei, inclusive, com alguns empreendedores da época, homens também, as mulheres, né, você sabe que tem mulheres que são muito assim, empreendedoras, né? Tiveram um grande sucesso, tanto como líder de motivo, que tiveram muito mais dinheiro e riqueza do que os próprios líderes homens aqui no Brasil, né? Eu acompanhei, tem história delas. E quando eu ouvi essa história deles, eu falei, não, eu não posso fazer... eu não posso fazer assim, tipo, eu vou para o conselho, eu vou me aposentar e o que eu posso fazer para me devolver para a sociedade e ensinar? Foi através da Fórmula da Riqueza Multinível, foi quando eu comecei a fazer as aulas, aí eu abri uma conta, uma outra conta, eu tenho várias aplicações de mercado financeiro, mas uma conta na pessoa física, para começar do zero, para poder ensinar. Aí nós fizemos em duas corretoras, e nós começamos a fazer as aulas, primeiro, para as pessoas que estavam dentro do grupo Quincopato, estavam ganhando dinheiro, mas eles não estavam fazendo a gestão do dinheiro deles, eles não estavam aumentando o patrimônio deles, a riqueza deles ficava sempre estagnada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, comecei a fazer as aulas lá no começo, abri uma conta junto com eles, a primeira conta nós vamos abrir junto, com os líderes que toparam, aí eu toco, vamos aprender. A Mariana, sua irmã, foi uma delas, né? Que até me surpreendeu depois, no decorrer das aulas, a evolução que ela teve, tanto ela... Tem duas alunas que
que me chamou a atenção. Foi a Maria de França e a Sandra aqui de Sorocaba. Me surpreenderam. Então, os volumes que elas estão hoje na carteira delas e a postura que elas têm, a firmeza das aplicações e também fazer a gestão da riqueza delas. Eu estou feliz porque se você consegue fazer pelo menos uma pessoa entender e ela duplicar, eu já me dou por satisfeito. Só que quando eu comecei a fazer as aulas e publicar, essas aulas são todas, se você observou que as aulas que você assistiu estão numa área privada, você vai assistindo todas as aulas, né? E depois você começa a fazer as aplicações. O que me incentivou a trazer você para essa entrevista e me deixa motivado a dormir, acordar no outro dia, fazer outra aula e assim ensinando as pessoas, é que nós criamos um sistema que ele está começando a duplicar. Então, quando você falou com a Maria de França, olha, não dá para mim aprender a fazer essa aplicação, como que é feito? Então, eu gostaria que você contasse para nós como que a forma da riqueza em multinível despertou em você e depois você assistiu às aulas, eu sei que em poucas horas ou no dia seguinte você já estava com a conta aberta, já tinha feito a transferência para a conta e já falou, do caminho agora a orientação de como eu vou fazer. E já nem me lembro quanto tempo você está já com essa conta aberta. Gostaria que você me falasse um pouquinho, tá? Também desde quando que você abriu, que a gente tem feito as orientações, você tem sempre feito os seus aportes, equilibrando a sua carteira. Claro que você é muito mais assim conservadora, né? A maior parte do seu dinheiro está em renda fixa, aí pouca porcentagem está em bolsa, né? Que é comprar. Eu nem falo comprar as ações, né? Comprar parte das empresas, né? E receber os dividendos. Você tem um pouco também fundo imobiliário. Então, Mariana, esse foi o grande objetivo de eu criar essa forma da riqueza em multinível. E estou feliz que essas aulas está sendo duplicada, e não só as aulas, mas na prática, né? Aconteceu com a Maria de França, agora você já está há um bom tempo aplicando. Conta para nós como que foi, assim, desde o início, como que você conheceu a forma da riqueza em multinível, como que foi a abertura da conta e chegar até onde você está hoje? Certo. Eu já tinha muita vontade de fazer isso. Então, eu comecei a ouvir com os meus irmãos, conversando sobre o investimento. Então, eu ficava ouvindo eles falando isso, mas eu nem me metia, né? Era um assunto mais deles lá, então eu ficava ouvindo eles falando de quanto ganharia, essa parte aí. Então, isso foi aí que me deu um estalo. Então, a partir daí, eu tive interesse em buscar, em procurar. Só que aí vem aquela coisa, aquela insegurança. Não sei se é seguro, eu estou começando agora, então, para eu fazer isso sem nenhuma segurança, correr risco. E aí, quando a Maria chegou em casa falando, comentando que ela ia investir e que o senhor estaria orientando, fazendo isso, então eu me senti assim, nossa, essa é uma oportunidade para que eu possa fazer isso, porque agora a gente tem alguém de confiança que sabe que vai te orientar, que vai para fazer o melhor e para que para que o dinheiro tenha retorno. E eu estava com dinheiro na poupança, não investia em nada, só juntava lá todos os meses, tirava a parte lá para deixar na poupança, e que não estava rendendo nada. Então, esse dinheiro ia ficar lá só para o banco usar e não ia me trazer nenhum benefício. E aí foi quando eu perguntei para ela se eu poderia entrar para também investir. E aí foi quando ela conversou com o senhor e disse que sim. E aí me mandou todas as aulas, eu pude assistir, estava com sede ao pote, né? Então, assisti todas aquelas aulas, prestando atenção, fazendo as anotações lá. E aí foi quando o senhor disse assim, vamos então investir. Na mesma hora eu já transferi o valor para a conta para começar a aplicar esse dinheiro. Legal. E no começo, nós montamos uma
uma carteira distribuída em renda fixa, um pouco em fundo imobiliário, né? E outro, uma parte em ações. Faz quanto tempo que você abriu essa conta e qual que é o seu sentimento de você observar a carteira ela subindo e você também fazendo os seus aportes? Cozuca, acredito que vai fazer um ano já Uhum. que eu comecei. E, assim, é emocionante, né? A primeira vez que eu olhei lá, eu até comentei com o senhor, já tem tantos na minha conta já de retorno, já que ganhou. Então, é muito bom ver o seu dinheiro mesmo, de fato, trabalhando para você, em que a gente não via isso, né? Ele só Uhum. ficava lá e rendia pouquíssimo. Então, é bom ver esse processo, ver que o dinheiro, de fato, rende e ele trabalha para a gente. E o objetivo aí é esse, de continuar, de estudar mais mesmo, de entender o assunto e poder duplicar também. Tá. Mariana, explica para os novos que estão assistindo essas aulas que quem faz a gestão do seu dinheiro não sou eu só dou a orientação de como faz, né? Dá um exemplo, por exemplo, como que eu faço, você que, explica para o pessoal, você que entra no seu aplicativo, você que vê o saldo, o resgate, e eu dou a orientação para vocês no sentido de qual o melhor rentabilidade agora, faz dessa maneira, se você vai precisar do dinheiro daqui 6 meses, daqui 1 ano, nós fizemos também aquela reserva, né, para não correr assim o risco de você ficar sem o dinheiro e ter a necessidade, né? Conta um pouquinho para os alunos também e para as pessoas que nos acompanham, como é que é feita essa gestão? Você mesmo que controla no aplicativo, no computador, quando você faz a aplicação, faz o resgate e vai vir para sua conta, vem direto para sua conta, porque às vezes as pessoas têm a insegurança. Em que sentido? Muitas pessoas depositaram o dinheiro numa empresa, aí a empresa quebrou, né, e perdeu todo, não perdeu parte do dinheiro, perdeu todo o dinheiro, né? E aqui não funciona assim, né? Todo o seu dinheiro é feito direto com você, a corretora e a Bolsa de Valores, né? Isso, eu fico acompanhando, né? A gente entra pelo aplicativo, a minha senha é só minha, o meu acesso, só eu tenho acesso a essa conta no aplicativo. E o Cozuca me orienta a falar, você tem que investir nisso, aqui o rendimento está maior. Sempre me pergunta assim, para o prazo, né? Se a gente pode investir a longo prazo ou a curto prazo, no caso, se for precisar desse dinheiro, mas é sempre muito bem orientado pelo Cozuca. Ele faz esse trabalho muito bem e, assim, muito claro. Eu consigo entender, compreender claramente a explicação para poder investir. Então, ele me passa essa orientação, já estou fazendo lá, ele me manda um print aí para saber se está tudo certinho, do que foi aplicado, dos valores, e aí ele só me dá um ok, e a gente, isso é, de fato, uma paz que a gente tem, porque a gente sabe que é alguém de confiança que está orientando, né, que sabe o que é o melhor, e foi dessa forma. Legal. Mariana, nós estamos fazendo aí uma carteira bem bacana para você como conservadora, tá? E qual que é a corretora que você está hoje trabalhando? Na Guide. Na Guide. E o que você acha da Guide? É fácil as aplicações? Em qualquer lugar que você está aí em Belém, o sinal é fácil? Dá para fazer aplicação rápida no mesmo dia? Sim, é bem simples, não é um aplicativo complicado, você consegue, olhando para ele, identificar as funções lá para poder fazer isso, consegue acessar de qualquer lugar. Agora, em janeiro, a gente pôde fazer uma análise lá, a gente estava de férias no Rio, então eu já pude acessar lá, mesmo do hotel, consegui fazer isso e já está trabalhando aí para fazer uma segunda carteira, para poder estar investindo, né, novamente de um valor que tinha voltado, então que a gente aplicou novamente. Então, a gente consegue acessar de qualquer lugar, sim.
e é bem simples o aplicativo, é bem fácil de mexer com ele. Legal. Mariana, você também tem uma situação que um dos seus irmãos, que não tem muita habilidade com a tecnologia, né? Então, ele falou assim, Mariana, eu tenho uma grana, você não pode fazer a gestão para mim desse dinheiro que eu tenho? Eu lembro que você comentou comigo, eu fui buscar também informações na Guide, ele abriu uma subconta, não é isso? Então, conta para nós, a subconta, ela é fácil de fazer também as análises, as aplicações, dá para você entender bem o que é dinheiro dele, dinheiro seu? Porque nós temos muitos jovens hoje que faz a gestão do dinheiro dos pais, dos avós, né? E dá para mostrar bem assim esses números. Eu sei disso porque o Lucas faz a gestão do dinheiro da mãe dele. Então, ele tem uma subconta também. Eu acho bacana isso. Tá crescendo tanto, tem tanto e tal. É bacana ver assim, o filho e a mãe discutindo aqui, olha, eu vou precisar de um dinheiro para viajar, então como que eu faço? Vou viajar em dezembro. Então, eu acho que deve acontecer a mesma coisa aí com o seu irmão, essa confiança, né, de poder, tal. E meu dinheiro está na onde? Como é que está? Conta para nós um pouquinho dessa subconta. Sim, a subconta ela é bem simples também de manusear. Ela aparece lá os dois tipos de conta, que é a minha conta e a conta dele. Então, aparece lá para você alterar. Então, quando eu vou olhar a minha conta, eu consigo alterar lá para ir para a minha conta, e quando é para ver, eu consigo alterar para ver o rendimento da conta dele, né? Mas é muito bom fazer essa gestão aí das duas contas, porque você consegue acompanhar no mesmo aplicativo as duas contas de simples acesso. No mesmo momento, você consegue entrar numa conta, sair e já entrar na conta dele para acompanhar isso. Esse valor aí investido dele era um valor que também estava na poupança e que não estava rendendo nada. Então, a gente sugeriu, né, para estar fazendo isso, porque era um dinheiro que estava parado, que ele não ia usar. E aí foi quando Cozuca deu a ideia de fazer essa subconta, porque também é mais simples de você acompanhar o que ele ganha e o que eu ganho. Então, não tem como misturar, dizer, vamos fazer uma única conta e juntar e no final dividir os valores. Bem separado e assim é bem legal porque tem o ganho dele e o meu ganho. Eu consigo acompanhar isso. E até ontem mesmo eu passei para ele, falei assim, olha, o rendimento da tua conta está muito bom, então estás com retorno excelente. Então ele ficou bem feliz com isso e confiante também. Legal. Mariana, nós estamos chegando aqui já no final. Eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais dessa entrevista, do seu sentimento, e que você deixasse uma mensagem para os jovens, né? Bastante jovens que estão entrando para esse mercado, estão começando a trabalhar, o seu primeiro emprego, é uma mensagem para eles como que eles podem fazer a sua gestão da sua riqueza, né? Ou ter os olhos voltados realmente para o mercado financeiro. Então, está contigo a palavra. Eu quero agradecer. Para mim é motivo de muita alegria, é uma honra poder participar e poder estar falando isso. Eu olhando para trás, eu poderia dizer assim, nossa, eu nunca imaginaria que eu estaria participando de um plano desses de investimento e estaria sendo entrevistada pelo Cozuca. Para mim é muito bom. E, assim, uma mensagem para os jovens hoje, é muito importante a gente começar já a fazer a gestão do nosso dinheiro para que futuramente a gente possa ser bem sucedido. Então, o dinheiro, ele é bom quando a gente sabe administrar, sabe de que forma usar esse dinheiro. Então, ele vai fazer muito bem para a gente. E, assim, dentre outras coisas, realizações de sonhos, tanto nossos como da nossa família. Então, saber administrar o dinheiro, ele é importante e a gente precisa aprender isso jovem, sim, porque é lá que a gente vai ter um rumo, né? Saber para que lado focar
para o que fazer com esse nosso dinheiro, para que quando a gente passar, envelhecer, a gente não diga, cadê meu dinheiro? Não aconteceu, não tenho nada, não consegui construir nada, e isso é frustrante, de fato, né? Então, você poder aprender isso quando jovem, ter a oportunidade de ter esse ensinamento de investimento, esse direcionamento aí para estar fazendo essa gestão do seu dinheiro e crescer e olhar para trás e ver, eu tenho isso, eu realizei tantos sonhos, é gratificante, sim, é muito bom. Então, poder aproveitar, né, esse tempo hoje, até mesmo para quem já tem uma certa idade, mas de não deixar para amanhã, de poder começar hoje a fazer isso, porque ainda dá tempo. Obrigado, Mariana. Com certeza você vai participar em outras entrevistas comigo aqui, também conosco, da Forma da Riqueza em Multinível, pela sua evolução que você vem crescendo e a experiência que você vem adquirindo, principalmente pela idade, né? E ter essa cabeça que você tem. E claro que os jovens vão se espelhar em você, é muito bacana. E agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite e vir participar conosco aqui na Forma da Riqueza em Multinível. Obrigado, Mariana. Obrigada, Cozuca.